Não vai ter esse negócio aqui no Brasil pra mim. Então, a minha ideia era arranjar alguma coisa lá fora. Qualquer coisa lá fora. Porque no Brasil... E aí, logo no início da UNB, eu fui pra Itália. Na louca. Você estudava o que na UNB? Contabilidade. Pô, que cursinho, hein? É. Você gosta de contabilidade? Não, acho que Nossa ninguém gosta de Senhora. contabilidade. Nem contador gosta de contabilidade. É muito chato. Exatamente. Desculpa aí, contador, mas é muito chato. É chato. É chato. Aí... Você foi pra Itália. Fui pra Itália. Fui lá na loja do Rômulo. Falei Rômulo. Com o Helder, inclusive... Lazarete. Rômulo Lazarete. Fui lá umas 10 vezes, encheu o saco dele, me ajuda, me dá um contato. Mandou você catar coquinho umas 9. Isso. Aí na 10ª vez ele escreveu o nome de uma cidade e falou, você devia ir nessa cidade aí. Eu falei, então tá. Foi tipo isso. Bem jeito Lazarete de ser. Exato. Aí ele me deu o contato do Helder, que inclusive morou na mesma cidade, e falou, vai, se vira, tem equipe lá, tem equipe diletante muito boa lá você vai se encontrar. E aí eu corri atrás, eu peguei uma autorização internacional para competir e fui. Peguei uma autorização com a confederação, peguei uma autorização com a federação daqui e fui. Com tudo. Na louca. Aí chegando lá, a autorização não era válida. Mas a autorização para competir, Pra você competir. precisa de autorização? Como é que Precisa, é isso? Você não pode simplesmente chegar lá e querer competir, não é assim. Então, eu, por ser brasileiro, eu não posso chegar na Itália e competir. Ah, tá. Não é aberto assim. Só que a Confederação Brasileira agiu como se ela desse o aval sozinha, e não é assim. A Confederação Brasileira tem que entrar Eu deixo. Exatamente. Não é eu deixo, você tá autorizado aí. Você tem que perguntar para a Itália se ela aceita a sua autorização. Se ela quer. Você quer que o João vá competir aí? CBC. Exatamente. Então, foi exatamente isso. Cheguei lá, dei de cara com a porta, porque não podia. Então, oh, meu Deus. Quando eu cheguei lá, acho que eu fiquei quase 3 semanas sem competir, sem poder competir, até regularizar isso. Mandando e-mail, aqueles e-mails traduzidos no Google para italiano, mandava para todo mundo até achar um anjo que me ajudasse. Levou umas 3 semanas para conseguir uma carta convite da Itália para eu poder competir na Itália como brasileiro convidado. Como um internacional convidado, né? Então, em algumas provas eu tinha que correr com a camisa branca. Sem equipe, é um internacional convidado. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Porque você não tem nada, nenhum familiar italiano e tal, Eu tenho, mas ainda não tinha documentação. Ainda não tenho documentação, na verdade. Tô correndo atrás. Se tivesse, teria sido Você correria como um italiano. Exatamente. Aí eu teria sido... Você não precisava de autorização nenhuma, é só chegar Exato. lá, ó, eu sou... Exato. E aí a minha autorização foi só para o contrarrelógio, que foi que eu consegui justificar. Tipo, falar, eu sou bom em contrarrelógio, então... Você tinha que falar que é. Não, e eles pediam resultado, então foi só porque eu tinha entendi. resultado na Sub-23 de Campeonato Brasileiro... Contrarrelógio. Exato, de contrarrelógio. Então, eles falaram, se você quer competir, você vai poder competir contrarrelógio. O resto você não está convidado. Como você não tem equipe, era até mais justo, né? Exato. Porque chegar lá de paraquedas achando que vai ganhar alguma coisa... Exato. Chegar aqui no Brasil sem equipe já é complicado. Lá, sem equipe, você não faz nada. Você não sai do rabo do pelotão, hora nenhuma. Então, teve isso também. Me tira uma dúvida. Posso estar completamente enganado. Mas muito enganado mesmo. As equipes brasileiras, mesmo na elite... Elas realmente trabalham em equipe, como a gente vê lá fora? Sim, sim. Rola esse trabalho, é tão organizado quanto... Existe um cara que é só gregário, existe um cara que é só o capitão e é só ele que vai acelerar. Tem que ser uma equipe muito com um diretor técnico muito firme. Com a mão firme. Exato. Existe, mas isso é meio raro assim ou não? Qual que é a sua visão? Geral, assim. No geral, é desorganizado. São poucas as equipes que são realmente isso que eu tô falando. Decididas, que chegam na competição, falam, a gente vai trabalhar para esse cara, esse é o cara capitão. É o cara mais forte, ele é o capitão e a gente vai levar ele para a cara do gol. Essas são as equipes mais organizadas, as mais bem preparadas, as que estão prontas ali para brigar mesmo. São poucas. Então, na época, agora a gente tem a Sense.
A Sense é nítido. Você vê, eles estão trabalhando... Indinho. Isso, Os caras Indinho, fortes. Andriato. O Andriato, que correu lá fora. Exatamente, o Magno Prado, Só o André Gó. Só monstrinho. Monstro, só monstro. Então você vê que é uma equipe bem preparada, eles sabem o que eles estão fazendo. O dia inteiro na ponta do pelotão, controlando fuga, controlando a corrida. Então a equipe que está bem preparada faz isso. Eles realmente vão com essa mentalidade. Eles controlam a corrida de acordo com o que eles querem que aconteça. A equipe que tem força faz isso. Então, antigamente tinha a Funvic. A Funvic dominava a corrida. Eles tinham muito atleta bom e eles faziam isso. Então, por exemplo, Memorial. A Memorial queria correr, isso antigamente, para o morcego chegar. Então, a equipe trabalhava para controlar a corrida, para enfiar o morcego no sprint. Entendeu? Então, assim, acontece isso, mas no Brasil é um pouco mais raro de ver, realmente. E quando você foi lá fora, também eu posso estar falando besteira, até as equipes pequenas já trabalham de forma mais organizada? Sim, sim. Na Itália, eles nascem respirando ciclismo, né? Então, é gritante a diferença. É gritante. Eu, por chegar lá sozinho, eu corri algumas corridas de Gran Fondo. Então, o que acontecia? Nos Gran Fondos, se você era diletante é quem anda no nível profissional, mas não tem o contrato profissional. Então, são os atletas de ponta que estão procurando contrato de trabalho nas equipes. Então, essa era a minha categoria na Itália. Nos Gran Fondos, eles botavam os diletantes na frente, para eles se mostrarem, para mostrar serviço, para acelerar a corrida, botar o ritmo na corrida. Então, aí você via realmente a galera trabalhando. A equipe ia lá para botar um cara no pódio. E aí essa diferença no início foi bem surpreendente, que no Brasil você não via tanto a diferença que a equipe podia fazer para levar um cara para a vitória. Um paralelo que eu vejo agora que me veio à cabeça é o seguinte: o brasileiro joga pelada a vida toda. Lá fora eles já estão jogando o campeonato profissional. Exato. Então a pelada, cara, o zagueiro vai lá fazer gol, o goleiro faz gol, todo mundo faz gol. Não é? Onde era uma bagunça, né? Na pelada, Exato. bicho, é pelada. Ninguém marca ninguém. Vale Todo tudo. mundo querendo fazer gol. Tá todo mundo querendo ser o astro. É bem por aí mesmo. No profissional, não, cara. O profissional sabe quem que é o atacante, sabe quem que é. A posição é muito bem definida. Exato. Né? O goleiro é goleiro, acabou. E outra coisa, aqui no Brasil a gente não tem montanha. A gente não tem uma etapa de montanha, assim. A gente tem subida aqui. Talvez se você for lá para Campos do Jordão, tem uma serra, tem... Qual é o no sul? Rio do Rastro, não é? Rio do Rastro, Serra do Rio do Rastro. Pesadíssimo. Duríssima. Pronto, tá aí uma... Né? Mas é fora da curva aqui no Brasil, né? A gente Não, não e é tem... assim, já estamos falando de uma, duas, vamos lá, sal. Exato. Talvez tenhamos aí umas 5 ou 6 no Brasil que são bem duras. Então, por exemplo, se você for observar uma corrida aqui em Brasília, o que um montanheiro vai fazer? Entendeu? Então não tem uma subida para o cara falar, a gente vai trabalhar para o montanheiro. O montanheiro tem que brincar, ele tem que brincar de escapar, de ser vai ter que fazer uma corrida onde a chegada vai ser lá no Colorado. E ainda assim não é uma montanha. É uma subida potente, um cara mais forte que acelera, sobe com o montanheiro ali. Entendeu? Então a gente tem essa limitação aqui no Brasil do cara que é montanheiro muito magro, ele tem que brincar de ser passista, ele tem que assumir outras funções ali dentro para aparecer, porque senão ele não vai fazer nada e ele não está na corrida para ficar parado. Então, na Itália, aí você chegou lá para correr contra-relógio. Foi, eu consegui autorização para correr o contra-relógio. Cara, no início era tanta surra. Nossa senhora, nossa. Eu saí do Brasil, eu já tinha feito um 5º lugar no brasileiro de contra-relógio. Eu cheguei lá, eu não fazia entre os 20. Não fazia entre os 20. Mas foi interessante de ver que eu tive uma evolução. Mais no final eu passei 3 meses na Itália só. No final disso eu já estava fazendo top 5. Eu peguei um 4º lugar. Caramba, só em 3 meses? Foi. E quem te treinava? Era técnico da Itália? Não, na verdade lá não tinha tempo para treinar. Eu fazia uma manutenção entre uma corrida e outra, porque lá competia muito. Então toda semana tinha corrida. Era o treino competição. Era o dia do pico da semana, era a competição. Exato. E aí durante a semana você recuperava e já mantinha... Mal e porcamente, porque toda semana é pesado. Eu não competia tanto porque eu não tinha carro. Então eu só competia as corridas ali perto, no que tinha, quando dava, até porque... destruído, né? Vida de profissional. Eu chegava, desmaiava lá na cama, tentava recuperar para a próxima. Mas era interessante que tinha os diletantes, eles têm um cartãozinho lá na Itália.
você ver como é que é a diferença daqui pro Brasil. O diletante tinha tanta corrida que ele chegava, toda corrida ele tinha que entregar o cartãozinho, que ele só podia competir 3 vezes por semana. Tanta De competição tanta que corrida tem. que tinha, exatamente. Então, para não desgastar o atleta que... Ele é um atleta novo, né? Então, para ele não se desgastar, não acabar com a carreira dele, ele era limitado a 3 corridas por semana. Tipo carimbinho, assim. Exatamente. E aí você tinha que andar. Se você não tivesse com isso na corrida, você não corria. Porque tinha gente, todo mundo queria infringir isso. E aqui no Brasil, a gente corre atrás para tentar correr uma vez por semana. Um por mês. Exato. Um por mês. Então, isso era bem interessante de ver. Mas aí, no final... eu tava Dos 3 meses, você tava começando. 3 meses. Outra coisa engraçada. Eu subia bem. Eu sempre tive facilidade de subir por ser magro, desse jeito. Lá na Itália, na primeira competição de estrada que eu consegui fazer, eu saí na fuga. Aí eu fiz terceiro na meta montanha. Aí eu falei, agora vai começar a dar certo, né? Rafa, eu não conseguia descer com eles. Descer. Não tinha técnica. Não sabia descer. Isso é porque você já tinha rodado de mountain bike, que já te dá uma noção diferenciada, né? Eles descem absurdo. Eles que nasceram ali, descendo montanha, e a gente não está acostumado com isso aqui no Brasil. Eles desciam absurdamente rápido. Então eu tinha o preparo físico para subir, mas eu não descia com eles, não conseguia descer com eles. Era um negócio assim... O cara descia acelerando mesmo, com força. Nossa Senhora. Então esse foi outro choque que eu tomei. Eu demorei muito para conseguir descer com eles. Então eu morava numa cidade que era a montanha mais perto ficava uns 20 quilômetros. Eu pegava um trem que dava a volta nas montanhas para subir e eu ficava treinando descida. Pegava o trem, subia, para ficar treinando descida. Caramba. Porque não dava. Várias corridas depois dessa, eu passava bem na subida, chegava na descida, tava na fuga, sobrava da fuga, o pelote passava, eu sobrava do pelote e acabou a corrida. Na descida. Então esse foi um choque muito grande também que eu tive lá. Os caras entram igual moto na curva, né? E é muito difícil de você pegar... Time da curva, freada, não é tão simples. Não é fácil. Não é fácil pegar o ritmo deles. E outra, quando você está na corrida, para descer no vermelho, depois de disputar uma meta montanha, por exemplo, nossa, é outra coisa. Então, por mais que eu treinasse, aí, por exemplo, eu treinava descansado. Descer descansado. Não, é outra coisa. Outra coisa. Você pede reflexo, você fica igual bêbado. Eu brinco, cara, quando você tá de final, você fica igual bêbado. Você perde noção, você fica lerdo, você perde reflexo. Então, isso... Acho que esse foi um dos motivos em estrada, eu nunca fiz nada lá. Eu fiz uma vez um 4º lugar numa estrada e depois mais nada em estrada lá. Aí foi só contra-relógio. No contra-relógio, no final, eu tava conseguindo fazer 5º, 4º, 3º lugar, mas foi muito duro. Foi um avanço muito duro.